No silêncio sagrado do cume, Moisés encontrou-se diante de uma manifestação única do Criador. A densa nuvem que cobria o Monte Sinai não era uma barreira, mas um véu da glória divina que ninguém, além dele, poderia suportar. E então, do meio da escuridão, veio a voz do Senhor. A sua força era avassaladora, mas suas palavras traziam uma ordem que reverberava entre a santidade de Deus e a fragilidade humana. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa frase inicial estabelecia o fundamento de tudo que viria a seguir. Deus era não apenas o Criador, mas o Libertador, aquele que fizera um pacto com seu povo. Ele não apenas exigia obediência, ele já havia demonstrado amor e cuidado sem medida. Um a um, os mandamentos foram proferidos. Cada palavra era como um golpe direto no coração humano, cortando as raízes de idolatria, orgulho e egoísmo. As leis divinas não eram meras ordens. Eram uma revelação do caráter de Deus e de sua vontade, para que a criação vivesse em harmonia. O primeiro mandamento deixava claro: não terás outros deuses diante de mim. Deus exigia a exclusividade. Ele não aceitava dividir sua glória com ídolos, sejam eles de madeira, pedra ou desejo humano. O segundo seguia no mesmo tom: não farás para ti imagens de escultura. Deus não poderia ser reduzido a uma representação criada por mãos mortais. Os mandamentos avançavam para dimensões práticas. A santidade do nome de Deus devia ser protegida. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O ritmo da criação seria lembrado ao santificar o sábado. A honra aos pais, a santidade da vida, a fidelidade no casamento e a integridade no trato com o próximo eram ecoadas de forma inquestionável nos mandamentos subsequentes. E por fim, Deus revelou o desejo de erradicar não apenas ações corruptas, mas intenções maliciosas. Não cobiçarás. Enquanto essas palavras eram proclamadas, o povo, ao pé do monte, ouvia com temor e reverência. Embora não pudessem ver Deus, a sua presença era inegável. O som de trovões e o sopro insistente da trombeta celestial não permitiam que ninguém esquecesse quem estava falando. O impacto emocional era tão grande que os israelitas começaram a recuar. Eles murmuravam entre si, questionando como alguém poderia suportar ouvir a voz de Deus sem ser consumido. Finalmente clamaram a Moisés: fale conosco você, e ouviremos. Mas que Deus não fale diretamente conosco, ou morreremos. Moisés, reconhecendo o temor do povo, os tranquilizou: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Contudo, o povo permaneceu à distância, enquanto Moisés avançava em direção à escuridão, onde Deus estava, como o mediador escolhido. Os 10 mandamentos foram mais que simples instruções para os israelitas. Cada palavra revelava a intenção divina de construir um povo santo, que refletisse sua luz ao mundo. Deus não estava apenas impondo regras, estava convidando-os a viver em comunhão com Ele. O Monte Sinai havia testemunhado uma manifestação divina tão poderosa que o povo, ao pé do monte, jamais seria o mesmo. Contudo, as palavras de Deus não foram apenas ditas, elas foram escritas. O Senhor entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, esculpidas por sua própria mão, gravando nelas os 10 mandamentos. Aqueles blocos sólidos não representavam apenas a lei, eram um símbolo de uma aliança eterna entre o Criador e seus filhos. Ao descer do monte, Moisés trazia consigo a marca física daquele encontro sobrenatural. Mas ao alcançar o acampamento, encontrou o povo entregue à idolatria, adorando um bezerro de ouro. A santidade das palavras que trazia em suas mãos contrastava dolorosamente com a cena diante de seus olhos. Em um ato de indignação santa, Moisés lançou as tábuas ao chão, quebrando-as, como quem dizia que aquela traição havia quebrado o pacto que mal começara. Contudo, Deus, em sua misericórdia, não desamparou Israel. Ele chamou Moisés novamente ao monte para restaurar o pacto. Desta vez, o profeta levou tábuas de pedra talhadas por ele mesmo, mas ainda foi o dedo de Deus que escreveu novamente os mandamentos. Esta repetição não apenas reafirmava as leis divinas, mas demonstrava a paciência de Deus com seu povo e seu desejo de comunhão contínua.
Os 10 mandamentos passaram a ser o coração do pacto entre Deus e Israel. Não eram apenas ordens de um Criador distante, mas o fundamento de uma relação amorosa e comprometida. Israel seria o povo que refletiria a glória do Senhor e viveria de forma a honrar suas palavras diante das nações. Esses mandamentos simbolizavam mais que uma coleção de leis. Eram um convite à transformação do coração e à conexão com Deus. Viver sob essas orientações significava buscar uma vida de propósito, compaixão e reverência. Hoje, mais de 3.000 anos depois, os 10 mandamentos continuam sendo um farol, guiando aqueles que desejam uma vida alicerçada na verdade. Eles nos lembram que a verdadeira liberdade é encontrada quando alinhamos nossas vidas com a vontade divina, vivendo o amor a Deus e ao próximo como a maior de todas as leis.